O Trilhas da Democracia dá continuidade ao diálogo com os organizadores, autores e autoras do livro O Segundo Círculo, Centro e Periferia em Tempos de Guerra, publicado pela editora da Universidade de Campinas. Hoje, eu, Normando Rodrigues, seja bem-vindo, Normando, é um prazer mais uma vez contar com a tua presença aqui. Prazer é todo meu, Marcos. Vamos juntos para mais essa trilha. Eu e Normando teremos o prazer de dialogar com o professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, Cícero Araújo, um dos organizadores do livro e autor do capítulo intitulado Entre Brasília e Washington, Notas sobre um Mimetismo Recente. Seja muito bem-vindo, Cícero. É um prazer enorme recebê-lo no Trilhas da Democracia. Obrigado, é um prazer estar aqui. E, finalizando aqui essa composição dessa mesa virtual, a professora titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lena Lavinas, coautora do capítulo de título Assetização de Direitos e Corrosão do Modelo Social de 1988 no Brasil. Seja muito bem-vinda, professora Lena Lavinas. Olá, boa tarde. Muito grata por estar aqui nas Trilhas da Democracia com você, Marco, e também com o Normando. Lena, você e Guilherme Leite Gonçalves trataram de uma questão que não é tão discutida assim no âmbito daquilo que se chama esquerda institucional, e talvez, eu vou usar o termo aqui, talvez não seja o termo mais adequado, de um senso comum presente também em determinados setores da esquerda, né? Que é exatamente o comprometimento da ideia de um sistema de proteção social redistributivo que vise a universalização dos direitos, né, que está presente na Constituição Federal de 1988. Isso se dá por meio da financiarização da política social, né, que no artigo vocês indicam um primeiro momento, entre 1981 e 1994, uma financiarização elitizada, e depois uma financiarização de massa entre 1995 e 2016, ou seja, do início do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso até o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Lena, eu lhe pediria, primeiro, que didaticamente apresentasse a nossa audiência, né, compartilhasse com a nossa audiência o significado desses dois conceitos, financiarização elitizada e financiarização de massa, e também como é que foi possível que no interregno democrático, né, de 2 décadas, 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, 2 governos de Lula, o primeiro e o segundo, e 1 governo e meio de Dilma Rousseff, como é que foi possível que tal processo se tornasse possível, levando em conta o fato de que esses governos foram, pelo menos, encabeçados por forças políticas e sociais que foram diretamente responsáveis pela construção da Constituição de 1988 e pelo horizonte da universalização dos direitos sociais, entre outros direitos, mas aqui especialmente os direitos sociais, na Constituição Federal de 1988. Lena, por favor, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você bem quiser. Obrigada, Marco. Vamos ver, então, se eu consigo mais ou menos sistematizar, né? Talvez fosse mais oportuno começar falando do que é a financiarização, que, na verdade, representa esse estágio do capitalismo, que é a fase neoliberal do capitalismo, e a financiarização, justamente, é o seu pilar, é o regime de acumulação que dá sustentabilidade ao neoliberalismo, né? Porque a gente vem sempre daquela ideia de uma política social que a gente conheceu
nos seus termos, sistemas de proteção social que tenderam à universalização no pós-guerra, né? Em época que a gente tinha um sistema fordista, né? O regime de acumulação era fordista, e havia, portanto, uma grande complementaridade entre a política social e a política econômica. Era um momento onde era importante equalizar as condições, por exemplo, de capacitação da mão de obra, porque todos iam para o chão de fábrica, era importante elevar, na média, né, e no total, a educação das pessoas, era importante garantir o acesso à saúde crescentemente, porque senão as ausências, né, absenteísmo, problemas, iam prejudicar justamente o próprio regime de acumulação na medida que haveria trabalhadores que seriam faltosos, etc. Era importante também, pelo regime fordista, modelo fordista, ampliar o consumo das massas, porque isso ia ser a própria alavanca do ciclo virtuoso de acumulação, para o qual os salários cresceram proporcionalmente, né, à produtividade, isso levava ao aumento da renda dos trabalhadores, levava também a um aumento da demanda agregada. Com o aumento da demanda agregada havia mais investimentos, os investimentos eram investimentos de médio e longo prazo, com vistas a mais produtividade, voltado para um modelo que era um modelo baseado no consumo de commodities e na ampliação dos mercados. Bom, esse modelo, como nós sabemos, começou a ruir no final dos anos 70, e com ele, essa própria ideia dessa política social que tendia à universalização, na medida em que era necessário garantir, através dos direitos sociais e trabalhistas, uma certa equalização das condições de reprodução social, fez com que a gente avançasse para uma melhora no acesso à saúde, uma saúde desmercantilizada, a educação, sobretudo a educação superior também, inteiramente desmercantilizada em vários países, não era o modelo americano, mas era o modelo inglês, enfim, saneamento básico, moradia, a gente teve toda uma política, né, de acesso à moradia subsidiada, como nós sabemos, e sabemos também que, à medida que esse modelo começa a ruir, no final dos anos 70, né, e quando justamente começa a ruir em razão de uma tendência de queda, né, dos lucros que vinha ocorrendo justamente naquilo que a gente pode chamar o capitalismo industrializado, né, na manufatura, você começa a ter a busca por novas oportunidades de obtenção de lucros. Isso vai levar a que a gente tenha um deslocamento dos investimentos, da aplicação de investimentos, da esfera produtiva, estrito sensu, para a esfera financeira. Um dos primeiros a observar esse fenômeno foi, no final dos anos 70, o Paul Suisse, né? No início dos anos 70, onde ele falou, olha, a gente está tendo uma mudança e o que a gente está vendo é a dominação do capital financeiro, porque a gente está vendo um esvaziamento, um deslocamento dos investimentos da esfera produtiva para a esfera financeira, em razão, e essa é uma leitura, né, marxista, da queda, da tendência de queda dos lucros na esfera produtiva e que, portanto, em busca de novos lucros, a gente tem esse deslocamento para a esfera financeira. Isso vem acompanhado, evidentemente, primeiro nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos em seguida, mas posteriormente também na periferia, de uma série de mudanças institucionais que não vão acontecer por acaso. E se a gente se lembrar da Thatcher, né? A Thatcher, a primeira medida que ela tomou, dentre as várias, para romper com esse modelo universalista, e a gente sabe que o NHS, por exemplo, né, o Sistema Nacional Universal de Saúde na Inglaterra, foi o modelo de inspiração do SUS no Brasil. Uma das primeiras medidas que fez a Thatcher foi, antes de mais nada, vender parte da moradia social. Um pouco mais de 1/3 de todas as moradias sociais que, construídas pelo Estado, passaram a ser vendidas, e vendidas subsidiadamente, né, para as famílias, dizendo, olha, agora você vai ser proprietário do seu bem, proprietário do seu imóvel, nós vamos colocar crédito à disposição. Então, você tem uma primeira etapa desse processo de, digamos, neoliberalização da política social, que passa por mudanças no financiamento das políticas, e você, em vez de ter política de moradia subsidiada,
você passa a ter acesso à moradia, a propriedade da moradia, através do acesso ao crédito. Essa dinâmica de acesso ao crédito ela vai se generalizar pouco a pouco para outras dimensões. Você passa a ter, por exemplo, como é o caso hoje na Inglaterra e nos Estados Unidos, o crédito estudantil, que é fundamental, né, para o acesso das classes populares e das classes trabalhadoras, das classes médias às universidades, onde o ensino é privado, e nós sabemos que quem elevou, inclusive, quem introduziu a tuition paga, né, na Inglaterra foram os governos trabalhistas, né, que começaram com o pagamento da tuition, e hoje eu tenho um sistema na Inglaterra onde as chamadas universidades públicas elas são pagas, né? Para uma graduação é alguma coisa da ordem de 9 mil pounds por ano. A mesma coisa nos Estados Unidos, e hoje nós sabemos que a dívida dos estudantes americanos com o Estado é da ordem de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. É uma das maiores dívidas que tem nos Estados Unidos. O Biden, inclusive, tentou reduzir essa dívida, né, abater parte dela, não conseguiu, porque a Corte Suprema Americana diz que dívida é para ser paga, não é para ser perdoada, o que faz parte dessa lógica da acumulação. Então, veja, eu tenho um sistema que começa a multiplicar as formas de financiamento para acesso ao bem-estar. Então, o Brasil ele não fica alheio a isso, nem à periferia do capitalismo. As coisas estão mudando. Vou dar um exemplo, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, na gestão do Schröder, né, em 2002, 2003, eles também introduziram as contribuições de pagamento de universidade, algo que foi, posteriormente, contestado pela Corte Suprema Alemã. O STF lá da Alemanha disse, não, isso aqui está na Constituição, que é público, o ensino universitário na Alemanha ficará público, eles aboliram por completo toda a dívida estudantil que tinha sido iniciada como contribuição, coparticipação por parte das famílias para garantir o financiamento do ensino superior, porque, de fato, é sempre a mesma toada, o financiamento estava caindo, não há recursos públicos, estamos em crise do capitalismo, tem que ter coparticipação, que é hoje a lógica também dos sistemas privados, até de saúde, como a gente tem no Brasil. Bom, o que acontece no Brasil? O Brasil entra no início dos anos 90, saindo da crise lá da dívida, numa situação difícil. Fernando Henrique é eleito, e uma das primeiras medidas do Fernando Henrique vai ser justamente, primeiro passo, né, a privatização do regime de previdência, que é uma das primeiras medidas sempre implementadas, né, que a gente teve em vários países também no Brasil. Posteriormente, em 2003, o Lula vai estender o regime de privatização do regime geral da Previdência para o funcionalismo também, complementando isso, estabelecendo tetos em que a parcela, né, da aposentadoria pública pode ser garantida, que é um teto hoje em torno de 7 mil, um teto bastante baixo, porque é isso que faz com que eu vou canalizar recursos para investimentos no setor financeiro, para que o setor, né, de contas de capitalização, que são as contas privadas de capitalização, possa se desenvolver. Mas o que é interessante a gente entender? É que, no primeiro momento, ainda durante o período dos anos 80, por causa da alta inflação, os bancos, quem tem a minha idade se lembra, os bancos começam a garantir a remuneração das contas. Muito pouca gente nos anos 80, né, tinha conta em banco. Menos de 10% da população. Era a burguesia, as elites. E você começa a ter um processo de indexação dessas contas, né, que foi justamente uma iniciativa do próprio setor bancário. A cada 3 meses, a gente tinha aquela correção monetária. Essa correção monetária, que era garantida a cada 3 meses só para quem tinha conta em banco, levou a que a gente tivesse a primeira, digamos, etapa da financiarização no Brasil, que a gente chamou de elitizada, porque atendia a muito pouca gente, né, como eu disse, aqueles que tinham contas em banco e enfim, dinheiro investido no banco, colocado nos bancos, nas suas contas. Isso permitiu que a cada 3 meses houvesse, então, uma correção monetária. Quem primeiro estudou esse sistema foi justamente o Miguel Bruno, também com a Eliane Araújo, e depois nós fizemos, eu, Miguel Bruno e Eliane Araújo,
um texto que saiu na Revue de la Régulation, onde a gente faz essa periodização, mostrando que a gente pode chamar esse primeiro período, onde eu tenho uma remuneração, né, das perdas inflacionárias pelos bancos, chamando de financiarização elitizada. Tá? Porém, quando a gente adentra os anos 90, eu tenho finalmente o processo de estabilização econômica, que é muito importante, nós vamos jugular a inflação, e, sobretudo, a partir de 1999, com o tripé macroeconômico e com a definição das metas de inflação, fica muito mais fácil você poder, então, desenvolver o setor financeiro, que, na verdade, era um setor muito pouco desenvolvido no Brasil, em particular, o sistema de crédito. Né? Pra vocês terem uma ideia, em 2003, né, quando o governo vai criar o crédito consignado, o comprometimento da renda das famílias com remuneração de dívida era alguma coisa da ordem de 15%. Tá? 15% da renda das famílias, na média, era comprometida com remuneração bancária. Em 2015, isso subiu para 48% e hoje é da ordem de 50%. Né? Então, você vê que tem um processo contínuo de endividamento das famílias que as leva cada vez mais a comprometer parte daquilo que a gente chama renda disponível pós transferências de renda fiscais, pós pagamento de impostos, a comprometer grande parte da renda com o pagamento de dívida. Então, uma das características que a gente chama financiarização hoje, e há várias características, né? A financiarização é um momento em que existe um fenômeno que a gente chama o crowding out. Em vez dos investimentos de longo prazo permanecerem, né, na economia real, aquilo que a gente chama, né, capital de longo prazo, investindo, gerando inovação, ele tende a se deslocar para a esfera financeira, curto prazo, mais especulativa. A outra característica, dentre as várias, é o grau de endividamento crescente, tanto do Estado quanto das famílias. Mas a novidade é que, na medida, né, que as políticas neoliberais vão inibir o endividamento do Estado, o Estado passa a ser considerado como uma dona de casa, que tem que utilizar o seu orçamento compatível com aquilo que ele arrecada, etc., e eu vou voltar a isso depois para falar sobre isso, o que a gente vê é limites ao próprio endividamento do Estado, né, inclusive que passa a estar vinculado, né, a riscos sistêmicos, riscos de não pagamento, etc., e que fazem com que, pouco a pouco, eu tenha um deslocamento para as famílias daquilo que era atribuição do Estado. Então, a gente passa a ver em todo o mundo, inclusive na China, onde o capitalismo ele é financiarizado, mas com características próprias, que não são aquelas que a gente conhece no Ocidente e no resto da periferia capitalista, você começa a ter um processo de endividamento das famílias que expressa, de um lado, a não provisão pública na quantidade e na qualidade necessárias, saúde, educação, saneamento, moradia, etc., porque essa oferta pública vai se constrangindo e, ao mesmo tempo, porque o aumento dos salários ele é aquém daquilo que é necessário. Ou existe estagnação salarial, ou a gente tende a ter um aumento dos salários em termos reais, mas muito baixo, que não acompanha, por exemplo, a inflação de serviços como, por exemplo, planos de saúde. Né? Só esse ano, os planos de saúde, pelo menos o meu, aumentou 21%. Nos últimos 2 anos, os planos de saúde tiveram aumentos de 40% a 55%. E a gente acabou de ver o que se passou nos Estados Unidos, né? Com o CEO de uma empresa United Health, do resto era dona da Amil aqui no Brasil e a revendeu, em que, enfim, a incapacidade das famílias pagarem os planos de saúde, continuarem pagando, mas em caso, né, de atraso de 1 mês ou 2 meses, inclusive o próprio STF agora no Brasil está judicializando a questão da saúde, e a tendência é que, no caso de mais de 1 mês de atraso no pagamento da parcela do seu prêmio, você perde o direito ao plano de saúde. Então, a gente tem uma mudança muito radical. E só para voltar, então, para a questão do crédito, ao mesmo tempo que você tem uma estabilidade financeira e que você tem mudanças, né, com
toda a dinâmica de abertura da economia, abertura do sistema financeiro, entrada de capital financeiro internacional, etc., você passa a ter novas formas de acesso ao mercado financeiro. E, para isso, o papel do Estado foi fundamental. Então, o que a gente chama financiarização em massa é justamente o momento em que, para poder expandir o mercado de crédito no Brasil, para você ter ideia, até o ano 2000, o saldo de crédito no Brasil nunca ultrapassou 30% do PIB. A gente tinha muito pouco crédito e ainda tem relativamente. Mas ele vai crescer muito e vai chegar a 60% do PIB durante a gestão do PT, em grande parte por causa das famílias passarem a tomar crédito. E como isso é possível? Primeiro, porque há mudanças, né? Há uma certa flexibilização nas regras de concessão de crédito. Segundo, o Estado entra garantindo um colateral, e é muito importante entender isso. Então, quando o crédito consignado é criado em 2003, vocês sabem que 93% do crédito consignado, que é a maior modalidade de crédito que é dado às famílias, são funcionários públicos e, em segundo lugar, aposentados. Por quê? São pessoas que são remuneradas pelo Estado. Vocês sabem que, inclusive, recentemente, o ministro do Trabalho ele queria expandir, né, o acesso ao crédito consignado para os trabalhadores do setor privado. Bom, mas como o trabalhador do setor privado pode mudar de emprego, a rotatividade é mais alta, etc., não é um rendimento pago pelo Estado, eles estão atrelando o FGTS ao pagamento da dívida. Então, veja, a gente agora tem pessoas no setor privado, trabalhadores do setor privado, que querem pegar um empréstimo, um crédito consignado, que é essencialmente um crédito de consumo, né? Para poder realizar o que eles quiserem, porque não é um crédito vinculado. Essas pessoas passam a colocar o FGTS, se forem trabalhadores do setor formal, como a garantia, de novo, um fundo público. Então, o Estado passa a transformar benefícios sociais e os salários dos funcionários num colateral que vai garantir justamente ao setor financeiro que não tem inadimplência, porque ninguém pode parar de pagar, porque a remuneração dos juros, né, é feita automaticamente, diretamente da conta, né, da pessoa, ela assina um contrato e acabou, é um contrato entre o Estado e a empresa, você não pode questionar, voltar atrás, nada disso. E agora também o FGTS entra nisso, etc. Eu poderia falar que é a mesma situação dos municípios, dos estados, que quando precisam agora, nas PPPs, tomar empréstimos, entra o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados como uma garantia adicional que o Estado dá. Então, veja, o Estado tem um papel fundamental. Diga. Tem um problema entrevistar Lena, porque a gente acaba enfeitiçado, né, pela fala dela, e acaba perdendo o tempo da interrupção que é necessária, né, porque a gente acaba assumindo a posição de aluno que assiste a fala da professora. Eu peço licença, Lena, para passar a palavra para a Normanda. Eu pensava aqui como seria possível fazer essa articulação entre isso que você acaba de expor e o tema do artigo que Cícero escreveu sobre a mimetização da política, mas também da economia, né? Brasil e Estados Unidos, né? No governo Trump e no governo Bolsonaro. Eu passo a palavra para Normando, mas antes eu preciso exibir mais uma vez a capa do livro Eilo, Segundo Círculo, Centro e Periferia em Tempos de Guerra, da série Discutindo o Brasil e o Mundo, da editora da Unicamp, e os organizadores André Singer, Bernardo Recupero, Cícero Araújo, que está entre nós, e Fernando Rujitsky. Normando, por favor, eu gostaria que você comentasse algum ponto da fala da Lena e que fizesse uma pergunta ao professor Cícero. Por favor, Normando. Muito rapidamente, e desde já me desculpando a professora Lena pela necessária interrupção,
Mas também queria aproveitar para só fazer um registro. Eu, como profissional do direito e vinculado ao movimento sindical desde 1986, construí na minha cabeça uma narrativa paralela ao artigo desenvolvido pela professora que achei muitíssimo interessante e que me abriu um horizonte de análise crítica que eu não tinha sobre os rumos da financiarização dos direitos sociais, né, e da expropriação dos direitos sociais pelo mercado financeiro. E o paralelo que eu vejo é o quanto, dentro do setor sindical, que se engajava aparentemente na pauta da universalização dos direitos, e que teve uma super presença na construção institucional da Constituição de 88, progressivamente a preocupação do trabalhador passou a ser substituída pelo que se chamou, no âmbito da CUT, de cidadão, né, do sindicato voltado para o cidadão e atender o trabalhador como cidadão. E assim que se tornou hegemônica essa abordagem, ela foi imediatamente sucedida trocando o cidadão por consumidor. Eu me lembro de um evento muito particular, e é muito ruim a gente ilustrar com experiência pessoal análises mais amplas, mas eu me lembro de uma anedota vivenciada que é muito significativa, que é, no momento em que Dilma tinha entregue mais da metade do orçamento da União, o orçamento realizado, aquele que efetivamente foi pago, gasto, mais da metade do orçamento da União ao serviço da dívida, nos 2 últimos anos antes dela cair, eu me dirigi a uma manifestação contra o impeachment, com minha esposa, estacionei o carro e veio o Flanelinha nos atender no estacionamento, me perguntou se eu estava indo defender a Dilma, eu disse que sim. Ele disse que gostava da Dilma, mas que estava muito chateado com ela por causa dos juros do cartão de crédito. E naquele momento eu me toquei que a armadilha do cartão de crédito tinha descido a pirâmide social e chegado naquele Flanela, dentro da lógica de inserir no mercado de consumo como se isso representasse cidadania. É um paralelo que eu tracei com o artigo, achei o artigo de excepcional importância, e vou daí, né, rápido para a área do fascismo, para pegar o professor Cícero de vítima. Voltou a circular um historiador do fascismo, o professor Robert Paxton, pouco depois da nova vitória do Donald Trump, e circulou bastante uma entrevista dele no New York Times, em que ele faz um meia-culpa em não qualificar Trump originalmente como fascista e, baseado no evento do 6 de janeiro de 2020, de 21, aliás, ele revê o conceito e diz que Trump sim é um fascista clássico, e o elemento que faltava se fez presente, que era a substituição da política institucionalizada, né, pela violência a partir da mobilização das massas, dentro da pauta e das bandeiras do fascismo. Esse elemento, professor Cícero, ele se faz presente na política norte-americana, acompanhado também de uma forte desinstitucionalização do que representavam o parlamento e o Partido Republicano. Né? Tem uma síntese já famosa e batida do Paul Krugman, em que ele fala que o Partido Republicano deixou de ser um partido antidemocrata para ser um partido antidemocracia. É legítimo fazer um paralelo entre essa baixa institucionalidade
entre o ascenso da massa mobilizada violentamente para substituir a política institucional. E o que vivenciamos no Brasil, sobretudo em desconstrução da institucionalidade da política, né, com a terceira e, em sucessão, pior legislatura da história da República, em que o jogo de interesses pessoais substituiu os interesses de agremiações e corporações, passando a bola para o professor. Por favor, Cícero. Okay. Olha só, a questão da extrema-direita hoje no mundo é uma coisa que ainda mostra um quadro bastante heterogêneo, né? A gente pode ver algumas características comuns, né? Mas também tem diferenças, né? Eu vejo, por exemplo, a extrema-direita europeia, a europeia ocidental, com alguns traços que têm a ver com o quadro da política democrática anterior à ascensão dessa extrema-direita. Por exemplo, um incômodo profundo com a União Europeia. E a União Europeia, de uma certa maneira, embora eu considere um avanço muito grande do ponto de vista da própria ideia de Europa, a ideia de integração das comunidades nacionais. A gente conhece uma história do século XX em que o nacionalismo na Europa foi um fator muito, muito importante para as grandes crises que a Europa viveu, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, né? Mas a União Europeia ela foi erguida muito com uma espécie de um quadro, uma estrutura institucional muito inspirada nas ideias neoliberais. A União Europeia ela é uma expressão da ordem neoliberal do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista político, né? E a extrema-direita, ela ascendeu muito com uma crítica à União Europeia. Tanto que acho que o primeiro fenômeno onde ficou patente que as democracias ocidentais estavam vivendo uma crise foi justamente o plebiscito lá no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, que levou o Reino Unido a sair da União Europeia. E aquilo foi uma coisa que causou um choque tremendo, não só na Europa, mas no mundo todo. E alguns meses depois, o Trump vai ser eleito lá nos Estados Unidos, né? E a extrema-direita europeia, pelo que eu acompanho, ela une uma crítica à União Europeia com um discurso que é o discurso seguinte: welfare state para os nativos, né? A própria Marine Le Pen, muitas vezes nos seus discursos, faz uma menção ao neoliberalismo. Ela usa o termo neoliberalismo, claro que no enfrentamento com Macron, que é uma expressão, digamos assim, disso que é o neoliberalismo com a União Europeia. E, ao mesmo tempo, um discurso contra a imigração, e acentuando uma espécie de nacionalismo chauvinista. Agora, é um pouco diferente do discurso do Trump, ou da extrema-direita que se alojou no Partido Republicano, né? Porque o Trump, embora, evidentemente, ele tenha esse acento na questão da imigração, pelo menos o primeiro governo Trump,
ele tinha uma coisa meio misturada entre nacionalismo e uma coisa que o Partido Republicano, antes mesmo da ascensão do Trump, já fazia, que era, por exemplo, não cobrar imposto dos ricos. Você não tem uma experiência de welfare state nos Estados Unidos como na Europa, né? Então, não existe uma... Para o cidadão europeu médio, faz muito sentido defender o welfare state, porque o welfare state na Europa, de fato, penetrou na população como uma coisa boa. Vamos pensar o Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, que a Lena acabou de mencionar, né? O próprio primeiro-ministro do Partido Conservador, quando teve a pandemia, ele reconheceu que se não fosse o NHS, o National Health System, ele provavelmente poderia ter morrido, né? Agora, nos Estados Unidos não existe um welfare state como existe na Europa. E, digamos assim, eu noto uma coisa curiosa, que é um acento muito grande dessa extrema-direita nas Américas de usar muito a palavra liberdade. A gente pode dizer, bom, é um uso retórico, né? Mas a palavra liberdade, aliás, não, aí você pode dizer que a extrema-direita norte-americana tem coisas parecidas com a extrema-direita no Brasil e na Argentina, né? Onde não há um welfare state, não há um welfare state do jeito que foi a experiência da Europa ocidental. Então, eles tendem a usar muito a palavra liberdade e, ao mesmo tempo, radicalizar elementos da ordem neoliberal que já existiam antes. Uma radicalização profunda, né? E eu acho curioso que eles usem a palavra liberdade, porque, mesmo que a gente fale que é retórico, mas se você olhar o discurso tanto do fascismo italiano quanto do nazismo na Alemanha, o acento era o Estado. Quem inventou a palavra Estado total, de queremos um Estado totalitário, foi o Mussolini. Mussolini, junto com aqueles intelectuais fascistas, que diziam o seguinte: olha, nós não queremos o liberalismo acabou, e associava isso com democracia. Nós queremos o Estado, e nós queremos que o cidadão seja integrado totalmente ao Estado. O Estado é tudo. O Hitler escreve o Mein Kampf, aquela famosa biografia dele, também a palavra liberdade não aparece, né? Agora, você olha o discurso da extrema-direita no Brasil, olha o Milei, né? A palavra liberdade é muito, muito, muito acentuada, e na minha leitura, isso é o seguinte: nós queremos radicalizar o sistema de liberdade que eles identificam com a questão neoliberal, né? O Milei, ele está fazendo uma coisa tão radical, né? Que ele está cortando gastos violentamente e tal, que, como isso bate com o discurso dos financistas em defesa da austeridade fiscal. Se você me surpreendeu, porque a The Economist, geralmente, ela bom, a gente conhece a The Economist, ela é uma revista super arauto do neoliberalismo e tal, mas ela, em geral, ela tem muita desconfiança dessas lideranças de extrema-direita. Ela não gostou da eleição do Trump, ficou, né, claramente estava torcendo para a Câmara na eleição, e etc. Mas o que eu achei sintomático é que, se não me engano, na última ou na penúltima edição, ela escreve um editorial fazendo um baita elogio do Milei, né? O Milei. Como se dissesse assim: olha, o Milei tem problemas, mas temos que prestar atenção no que ele está fazendo. Ele está conseguindo reequilibrar as contas da Argentina e tal. E
para minha também, não tão surpresa, mas eu acho também sintomático, a Folha de São Paulo, acho que foi na sexta-feira que ela fez isso. Ela publicou um editorial, também a Folha, né, não gosta do Bolsonaro, não gosta do Trump, mas publicou um editorial elogiando o Milei, né, dizendo, olha, o Milei está conseguindo fazer aquilo que o Brasil não consegue fazer, como se dissesse assim, vamos seguir o exemplo do Milei. O Milei tem problemas e tal. É engraçado porque o discurso parece um discurso, vamos chamar assim, materialista pelo lado da direita. O que importa é a economia. Né? O importa é a economia. Se ele estiver fazendo certo, é como se ela estivesse preparando o terreno para que em outro momento ela dissesse, olha, vamos apoiar essa receita. Né? Então, eu acho que tem muitos traços que lembram o fascismo, mas eu acho que a comparação é interessante e eu respeito muito. Eu li essa entrevista do Paxton, li também quando o Trump acendeu um artigo cauteloso dele, dizendo, olha, cuidado, a gente não pode fazer comparação, porque o Paxton ele presta atenção muito no que foi o fascismo nas suas diferentes facetas, né? Mas eu acho que é bom a comparação para a gente tentar fazer um exercício que é qual é a diferença dos tempos, né? O que está sendo diferente e que a gente aprendendo da história para ver como lidar com essa extrema-direita, porque a questão da nomeação dos movimentos é um elemento importante, porque ele embute tanto um diagnóstico quanto uma maneira de como enfrentar esse fenômeno. Então, é assim que eu reajo à sua questão, Normando. Mas eu acho que uma coisa que o Paxton também faz muito bem no livro que ele escreveu sobre a anatomia do fascismo é esse caráter mutante que os movimentos de extrema-direita têm. Eles vão mudando ao longo do tempo e vão se adaptando, vão fazendo movimentos, né? O Mussolini é uma coisa que é interessante estudar mesmo. Não sei se vocês chegaram a ler essa biografia romantizada do Scurati, que é um excelente, M, né? O Homem do Século. E ele mostrar como Mussolini era extremamente astuto de ficar zigue-zagueando nas fronteiras das instituições democráticas e, com o tempo, indo corroendo. Quando você viu, ele já estava firme, né? Já tinha pego o aparato do Estado inteiramente. Essa astúcia eu percebo na extrema-direita, essa coisa de ficar no limite. Às vezes a gente até se enganar, pelo jeito esses caras vão ser absorvidos pelo sistema político com o tempo, etc. Mas é justamente essa astúcia, essa ambiguidade que vai deteriorando as instituições pouco a pouco. Enfim, essa é a resposta que eu te dou inicialmente, Normando. Obrigado. Cícero, eu gostei muito do artigo que você escreveu com o André Singer e com o Leonardo Bellinelli, entre outras coisas porque derruba um mito construído pelas classes médias brasileiras, né, acerca das gigantescas diferenças existentes entre Brasil e Estados Unidos, sendo os Estados Unidos a grande referência civilizacional, democrática. Né? E o que vocês procuram mostrar, a partir da entrevista do Mangabeira Unger, né, e também do livro do Perry Anderson, que já havia sido citado no livro pelo Fernando e pelo Pedro, que foram entrevistados no programa anterior, o quanto existe em comum entre a formação histórico-social dos Estados Unidos, brasileiro, e o próprio desenvolvimento histórico dos dois países. Né? E vocês procuram mostrar como no governo Trump e no governo Bolsonaro esse mimetismo existente
entre os dois países teria chegado a um outro patamar, né? Vocês indicam 3 similaridades: o processo de desindustrialização desde os anos 80, que coincide exatamente com o momento em que Helena começa a falar do processo de financiarização, o impacto na emergência de um público aberto, né, disponível para uma forma de pensar autoritária, né? E, por fim, o papel desempenhado pelas igrejas evangélicas, pelas denominações evangélicas e pela cultura regional ligada ao agronegócio. Cícero, eu gostaria de te perguntar como esses 3 anzóis, a expressão é usada por vocês, né? Como esses 3 anzóis que vocês lançaram nesse capítulo, eles mostram não apenas a similaridade, mas os riscos que nós corremos dessa mimetização voltar a se exasperar, voltar a se acentuar, ocorrer mais uma volta no parafuso desse processo de mimetização da política estadunidense e da política brasileira daqui a 2 anos. E depois eu gostaria de ouvir a Lena, né, sobre como o governo Lula III reproduz de uma outra maneira, de outras formas, quais são essas formas, esse processo de financiarização de massa e os riscos desse processo nas eleições que ocorrerão, no processo político que vai desaguar na eleição de 2026. Por favor, Cícero, e depois Lena. Normando, quer acrescentar alguma coisa? Desculpa. Não, tranquilo. Tranquilo? Cícero. Então, no capítulo, a gente fez essa comparação, tendo claro que os Estados Unidos, evidentemente, têm características históricas e estruturais bastante diferentes, no sentido de que os Estados Unidos é a primeira potência estatal do planeta. Ele sofreu um processo que a gente usou a palavra desindustrialização, mas é uma palavra que já é usada há um bom tempo pela literatura dos economistas que estudam desenvolvimento, né? E que tem muito a ver com isso que a Lena estava dizendo, embora a Lena coloque uma questão que é muito, muito interessante, porque isso é uma coisa que eu, particularmente, não tinha percebido, da que a gente diferenciasse o Lula e os governos do PT, os governos do PSDB, o governo do PT prestando atenção embora tivesse semelhanças nas coisas da economia, mas os governos do PT prestarem atenção nas políticas sociais, né? E isso é como se as políticas sociais permanecessem imunes ao que a gente poderia chamar de mercantilização da vida social. Mas o artigo da Lena, do colega que fez o artigo junto, mostra um processo de mercantilização penetrando profundamente nessa área também, né? E é engraçado porque são coisas que vão acontecendo discretamente, silenciosamente, e quando a gente vê, ela já está já penetrando profundamente, né? E então a gente falou da desindustrialização como mais ou menos na época em que o Brasil, os Estados Unidos começa o fenômeno da desindustrialização acontecer. O Brasil, um pouco tempo depois, também tem esse processo, né? E isso, com o tempo, afetando as áreas tradicionais da indústria e
da classe trabalhadora, que geralmente era uma base importante para a esquerda, né? Ou para os partidos progressistas, mas especialmente o PT, né? É uma coisa que também vai acontecer nos Estados Unidos, porque bases tradicionais do Partido Democrata entre os trabalhadores, entre os movimentos sindicais, onde o Partido Democrata tinha força, o Partido Democrata foi perdendo também, né? Coisa que ficou patente quando a Hillary, que pensava que ia ter voto tranquilo lá no cinturão, como é que chama? O cinturão da ferrugem. Da ferrugem, acabou perdendo lá, né? O Partido Republicano tinha penetrado lá, né? Mas tem duas coisas que não são ligadas ao mundo material, ou só indiretamente, que são elementos culturais, que a gente viu também semelhança, né? Que é a penetração. Primeiro, é uma coisa que isso já aconteceu nos Estados Unidos muito tempo antes, quando o Reagan é eleito. O Reagan, ele tinha, evidentemente, uma aliança com os neocons, que eram, digamos assim, um movimento interno do Partido Republicano, em parte intelectual, e que era secular, digamos assim. Gente, inclusive, que no passado, na juventude, era gente de esquerda, né? E que depois viraram ultraliberais, né? Mas aí o que aconteceu? O Reagan faz uma aliança com a direita cristã. As igrejas evangélicas começam a entrar na política americana pesada a partir do Reagan. Isso é uma coisa que demorou para acontecer no Brasil, primeiro porque no Brasil, ainda lá naquela época, as igrejas evangélicas não estavam tão fortes como passaram a ter. Mas aí, depois, as igrejas evangélicas que crescem, aliás, crescem muito fortemente nos anos 90, especialmente nos anos 2000, porque naquela época, digamos assim, fazer aliança com o evangelismo tinha uma vantagem eleitoral importante por conta da influência eleitoral crescente deles. Mas o próprio PT fez uma aliança com as igrejas evangélicas e essa coisa é engraçada, né? Porque no começo eles não querem, parece que não querem nada, né? E depois acabam, uma vez que eles ficam grandes, né? Aí é que eles começam a mostrar as suas verdadeiras pretensões. E isso é um fenômeno muito que lembra o que aconteceu nos Estados Unidos e se reproduzir no Brasil. Não acontece em todo lugar. Por exemplo, o México, as igrejas evangélicas não têm uma penetração. Ainda a Igreja Católica tem uma firme presença, né, na população mais pobre mexicana, na população mexicana em geral. Então, o fenômeno na México não é semelhante ao nosso. Mas entre o Brasil e os Estados Unidos é muito parecido. E o segundo fator aí é uma coisa que a gente chamou a atenção. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são países continentais, né? E eles têm um interior enorme, enorme. O interior americano e o interior brasileiro são enormes, né? O interior que eu chamo dos Estados Unidos é entre os Apalaches, digamos assim, e aquela cordilheira que tem antes de chegar na Califórnia. Aquilo é o interior, né? O nosso interior fica entre a região, digamos assim, de serras, meio no litoral, e uma coisa, sei lá, Andes, quase o Andes lá do outro lado, né? São duas grandes, né? E eles têm uma realidade muito própria, né? O interior é um interior que significa uma espécie de uma coisa muito própria, um mundo muito próprio, né? E o que aconteceu no Brasil é que acho que é uma coisa historicamente inédita, é que pela primeira vez o interior, através do agronegócio,
na história do país, passou a ser o setor dinâmico da economia do país, né? A gente sabe que, historicamente, o Brasil sempre foi economicamente mais dinâmico, vamos chamar assim, no litoral, um pouco para dentro, né? Onde se concentram as grandes metrópoles. O Caio Prado Júnior, que faz essa observação naquele livro dele sobre a história do Brasil contemporâneo, né? O Brasil cresce que nem caranguejo, cresce pela lateral, né? E o interior é o interior de um agrarismo atrasado, o capitalismo não tem penetrado no campo, é um interior subordinado, né, ao setor dinâmico, fica mais próximo do litoral. O que a gente viu nos últimos décadas, uma inversão inédita. O interior passa a ser o setor dinâmico e passa a se insurgir, digamos assim, da velha relação de subordinação com a parte antigamente dinâmica. Enquanto que a parte antigamente dinâmica, que são os antigos polos industriais no Rio de Janeiro, sei lá, Belo Horizonte, São Paulo, etc., entrar em declínio relativo, né? Então, a extrema-direita cresceu com essa mudança fundamental. Como se a extrema-direita quisesse vocalizar com um discurso contra a democracia essa aspiração do interior de se tornar, fazer com que essa dinamismo econômico corresponda com um domínio político, né, que já está claro no Congresso, né, de uma certa maneira. Então, por essas paralelos que a gente viu, que a gente achou interessante explorar. Mas, de novo, né? Isso que a Lena está falando, que é um movimento que discretamente vai avançando, vai acontecer tanto com as igrejas evangélicas, passar a ter influência nessas regiões metropolitanas decadentes, quanto o próprio agronegócio, que discretamente também vai avançando e até que chega um momento que resolve se afirmar de forma independente daquilo que anteriormente ele teve que se aliar para ganhar impulso, né? É o surgimento de uma coisa que a gente antes não percebia, depois passa a perceber. Agora, quanto ao futuro, porque o artigo ele olha muito para esse passado. Quanto ao futuro, a mimetização, que era evidente, já é usada de forma sistemática mesmo, né? Tanto que a vitória do Trump agora causou uma verdadeira surto de animação na extrema-direita em todo o mundo, mas especialmente no Brasil, né? O Bolsonaro claramente querendo usar isso para fazer um movimento de anistia, não sei o quê. Agora, então, de fato, na minha visão, a extrema-direita virá muito forte em 2026. Virá muito forte, especialmente porque o terceiro governo Lula não tem a mesma grau de autonomia de ação que ele teve nos governos do PT anteriores. O governo Lula está muito mais travado, né, do que no Lula 1 e no Lula 2. E segundo, não só está muito mais travado, porque o Congresso é muito mais adverso, né? Você não tem mais o presidencialismo de coalizão que permitia o executivo dominar o Congresso, mesmo que o Congresso fosse mais à direita. Não tem mais. Isso mudou, de uma certa maneira, silenciosamente, a nossa Constituição mudou desde 2016. Você tem um outro regime político, apesar de a gente continuar na democracia. Mas a política mudou. E mudou para pior em relação aos graus de liberdade que o governo do PT pode ter para fazer uma diferença fundamental. Segundo, porque é uma coisa que talvez a Lena pudesse explicar melhor, porque ao invés de o mundo das finanças
aliviarem um pouco mais a pressão que ele exerce no sentido de forçar os governos a fazer o que eles querem, né? Ao contrário, o mundo das finanças resolveu dobrar a aposta, aperta muito mais, está pressionando muito mais, não dá no mínimo de folga para o governo. Você vê, o Brasil cresceu 2% e pouco, é uma baita pressão, tem que aumentar os juros, porque vai vir a inflação, porque não sei o quê. Pô, se o governo Lula já vai ser difícil com o crescimento, se o crescimento for mais modesto ainda, a situação vai complicar muito mais. A eleição de 2024 municipal, que, claro, nessa eleição reproduziu um padrão. Aquilo que o André Cija chama de o partido do interior ganhou a eleição. Agora, notem, nas capitais do Nordeste, a extrema-direita começou a ter voto, muito voto. Fortaleza é um caso. Fortaleza me vem de cabeça aqui, mas... E foi central para a eleição de Lula em 2022, foi uma eleição apertada, é que o Nordeste votou em peso no PT, no Lula. Não é nem o PT, essa coalizão que o Lula fez para ganhar a eleição em 2022. Foi apertado, mas foi decisivo que o Nordeste tenha votado em peso e a gente ganhou um pouquinho lá em Minas Gerais, por uma diferença pequena em Minas Gerais. Agora, em 2024, a gente viu um crescimento da extrema-direita nas capitais. E isso é uma diferença interessante com os Estados Unidos, porque o Partido Democrata tem voto das camadas dos trabalhadores com maior escolaridade e, portanto, maior renda. E o Lula, graças ao Nordeste especialmente, ele tem mais voto na parte mais pobre da classe trabalhadora. A de mais baixa renda é onde o Lula teve mais voto. Na classe trabalhadora de renda, vamos chamar intermediária, entre aspas, o Bolsonaro teve mais voto, embora o Lula tivesse também muito voto. Bom, então, mas isso não está mais garantido em 2026, na minha visão. É uma coisa que... O que eu acho que é uma diferença importante? Isso é uma diferença realmente importante. A nossa Constituição e a Constituição dos Estados Unidos dão um peso muito... uma diferença, que é graças, na verdade, à reforma de 1932, quando a política brasileira teve uma mudança importante, que foi construir instituições independentes de arbitragem da eleição, né? Coisa que os Estados Unidos, a Constituição americana, nunca teve, né? Que é ter um tribunal eleitoral que arbitra as eleições e tenta garantir que as regras do jogo sejam cumpridas, né? E o que acontece? Nós temos um tribunal eleitoral, né? E o tribunal eleitoral, ele não só arbitra, mas também tenta ver políticos ou atores políticos que não seguem as regras eleitorais. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro se tornou inelegível. Isso é um elemento importante, uma diferença importante, porque o Trump, eu diria que o Trump era muito mais, estava com a impressão digital do 6 de janeiro muito mais claro, porque ele fez um discurso para aquela massa que, horas depois, invadiu o Capitólio. E o Trump, ele simplesmente manteve a candidatura dele. Eu acho que, inclusive, foi uma decisão fatal de não ter tirado ele da eleição. Ele foi julgado por conta do escândalo com aquela atriz pornô, etc, etc. Como, aliás, é o costume dos americanos. Eles prestam atenção nessas coisas e não prestam atenção em outras, né? O Trump podia ter sido condenado
pelo que ele fez, mas não tem um tribunal eleitoral. Os Estados Unidos não tem. Então, só para terminar, essa é uma diferença importante, porque o Trump, o Bolsonaro não vai se candidatar. Vai aparecer outros, eu tenho certeza. Mas a extrema-direita em 2026 vai ter um problema de coordenação, porque ela é muito heterogênea. E o problema de coordenação com o Bolsonaro estava resolvido já, né? Agora vai ter um problema de coordenação. Não sei quem vai aparecer no lugar do Bolsonaro. Mas é só isso, desculpa. A gente já está nos acréscimos, né? Eu vou fazer uma pergunta, Lena. Normando ia falar alguma coisa? Não, era sobre horário mesmo, por favor. Lena, você aponta que no governo Lula III segue o processo de esvaziamento da dimensão universalizante das políticas sociais através da reconstrução da área social de maneira vinculada à acumulação financeira. Como é que isso pode incidir sobre o processo eleitoral de 2026 de maneira negativa em relação ao governo? Ou você acha que isso não terá nenhum tipo de influência? Ou seja, quais são as suas perspectivas em relação às eleições de 2026, tendo em vista dois elementos que você também aponta no teu artigo, né? Que são aqueles vários programas criados pelo governo, no Lula III, que eu estou fazendo referência, e a reforma tributária aprovada no Congresso. Como é que isso vai incidir sobre o processo eleitoral de 2026? Por favor, Lena. Bem, eu vou tentar ser breve. Eu gostaria só de retomar coisas que eu estava dizendo para colocar a periodização da financiarização. A gente teve uma financiarização elitizada que não teve impacto na massa da população. A partir da gestão do Lula em 2003, houve não uma inclusão social, mas um grande processo de inclusão financeira. A democratização do acesso à finança foi uma coisa espetacular. Prova disso que em 2023, 76% da geração de renda de juros dos bancos privados vem das famílias. Hoje, no Brasil, são as famílias, por causa desse processo de financiarização em massa, onde as pessoas têm acesso a crédito. Veja bem, 90% das concessões de crédito, ou seja, cada crédito que é dado novo, 90% é crédito de consumo, 10% é crédito imobiliário. Então, a gente não está falando que as pessoas estão tomando crédito para aumentar o seu patrimônio, para ter ativos que podem se valorizar. Elas estão se endividando para bancar a sua vida no cotidiano, tá certo? Isso, evidentemente, tem impactos extremamente negativos. Hoje a gente tem uma figura que não havia no Brasil, são as pessoas que caíram abaixo da linha da pobreza por estarem endividadas, porque parte da sua renda vai para pagar o banco. Isso ninguém conta. Então, a gente tem um programa, que é o Bolsa Família, que diz, é uma beleza, todo mundo saindo da pobreza, só que tem gente entrando na pobreza e que não é medido, que não se sabe medir, e que está entrando na pobreza porque está altamente endividada. E à medida que os juros sobem como agora, a gente sabe que o que é que vai acontecer? A dívida das pessoas aumenta. Então, quero mostrar que o impacto da financiarização trouxe para uma nova fase na política social, que é a chamada assetização, ou seja, tudo vai se transformando em ativos, não só se fala numa nova reforma da Previdência, como a gente tem ouvido, porque é isso que impõe o arcabouço fiscal. A gente tem um arcabouço de austeridade que é extremamente prejudicial e danoso à política social. Nós estamos vendo a luta que tem sido em cima da vontade de desconstitucionalizar o piso da saúde e o piso da educação, e nós sabemos que, se isso vier a acontecer, o desfinanciamento do SUS não terá condições de se fazer. Eu queria sugerir que as pessoas olhem no YouTube a entrevista do presidente do Bradesco. É uma coisa lamentável, vergonhosa. Ele está sendo entrevistado por uma jornalista da Folha, do Estadão, e ele diz, não, já falamos aqui com o presidente Lula, com o ministro Haddad, não se trata de aumentar receita. A gente não quer saber se a arrecadação está melhorando. Trata-se de cortar gasto.
Porque quando você corta gasto, você está o quê? Você está permitindo que a assetização da vida, justamente, que o setor financeiro entre, promovendo, né, acesso à saúde através de plano de saúde, à educação através de empréstimos bancários, não é isso? E agora o próprio governo criou, como vocês sabem, falando de assetização, o governo está lançando o arcabouço para títulos soberanos, né, onde tem a questão do meio ambiente e a questão social. O governo, em um ano, muito pouco entrou na questão dos títulos ligados à ESG, né, Environment, Social and Governance, a maior parte é para o social. Isso quer dizer o seguinte, que o governo está captando, através da emissão de título, o governo pensa em emitir 20 bilhões em títulos, tá? Para esse arcabouço para os títulos soberanos sustentáveis. Ele pensa em emitir 20 bilhões. No último ano, ele emitiu 4 bilhões de títulos, 60% deles na área social, para combate à pobreza, combate à insegurança alimentar e infraestrutura social. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o governo está se endividando, ou seja, ele emite um título para o qual ele vai ter que pagar juros, para um investidor estrangeiro, para investidor chegar, comprar o título e decidir onde é que ele vai alocar o seu investimento no Brasil. Então, o governo tem um repertório, pode ser na área disso, segurança alimentar, pobreza, moradia, e é o investidor internacional que decide onde ele vai investir, tá certo? E que, portanto, ele vai ter um prazo com expectativas de que os objetivos por ele colocados sejam alcançados. Caso eles não sejam alcançados, haverá o quê? Haverá um prêmio extra que será pago ao investidor. Isso se chama Social Investment Bonds, ou investimentos sociais, que foi feito em toda a África, foi feito inclusive na Inglaterra e não deu certo. E é o que a gente está fazendo aqui. Mas não satisfeito, o governo, através do Tesouro, além de cortar gasto, o governo faz o quê? Emite títulos para a população de baixa renda. Então, nós temos agora o Educa Mais, o Renda Mais. Para vocês terem uma ideia, ambos foram lançados entre meados do ano passado e esse ano, e até outubro desse ano, segundo o relatório do Tesouro, você tem 103 mil pessoas que compraram o Educa Mais com um ticket médio, ouçam isso, de R$7. Eu pergunto a vocês, o que uma pessoa pagando R$7 por 15 anos, até o filho completar 15, ele vai poder receber lá na frente para bancar a universidade privada de seu filho? Porque o Educa Mais, como disse o ministro da Fazenda, visa fazer com que as pessoas acumulem uma poupança que lhes permita remunerar, pagar uma universidade privada. Então, isso diz tudo sobre o futuro da educação pública nesse país e, portanto, do fim dos direitos sociais. E tem o outro, tem o Renda Mais, onde agora tem 97 mil pessoas também que adentraram, com ticket médio de R$30. Ou seja, em vez da gente estar consolidando o INSS, fazendo com que cada vez mais as pessoas sejam incentivadas a contribuir. Não, o governo lança um título para pessoas de baixa renda, para elas pagarem, para terem um complemento de aposentadoria daqui a 20 anos, que será liberado para elas ao longo de 20 anos também. É uma coisa insana. E ambos os títulos foram desenhados na gestão do Temer. Pergunta-se para que o Lula precisava lançar esses títulos. Então, eu acho que a situação que temos é uma situação grave, as pessoas desconhecem por completo, o que as pessoas viram é o governo lançando o programa Desenrola, que se tornou a política social por excelência. O que é a política social hoje do governo? Gestão da dívida. Na hora que a dívida fica em níveis que são insustentáveis para a própria acumulação financeira do sistema financeiro, como foi o caso, se a gente olhar os dados de 2022, o grau de exposição das famílias era tamanho que as famílias fizeram o quê? Os bancos, aumentou muito a inadimplência, com a inadimplência alta, os bancos passaram a não prover crédito, né, a restringir o crédito, então começou a cair o quê? A rentabilidade dos bancos. Aí o governo entrou, organizou o Desenrola, não atingiu os objetivos esperados, mas mostra que o papel do Estado agora é resolver os gargalos do setor financeiro.
E a prova disso é que o governo fechou o Desenrola em maio desse ano, continua com o Desenrola, é o setor privado, exclusivamente, aliás, o desenho foi feito pela Febraban, e eles continuam tentando renegociar, porque o que é renegociação de dívidas de inadimplentes, e não de pessoas que estão endividadas? É a possibilidade dessas pessoas voltarem ao sistema financeiro e voltarem a se endividar. E, portanto, é disso que se trata, porque isso se torna um mecanismo de financiamento do cotidiano e da vida das pessoas. Então, eu acredito que tudo aquilo que leva a um processo de individualização, a dívida ela é uma dimensão individual. Cada um tem que resolver isoladamente. A dívida, os investimentos que se faz no setor financeiro, se você investiu bem, você vai ter um retorno lá na frente. Se você investiu mal, o problema é seu, você não vai ter retorno. Tudo isso individualiza. E são mecanismos que, na verdade, visam o quê? Formas expropriatórias de acumulação de riqueza, tá certo? E é o setor financeiro que se beneficia. Nesse sentido, eu acho que cada vez mais que as pessoas se veem sendo lesadas, em dificuldade de chegar no final do mês, tendo que voltar para o sistema financeiro, tomar mais crédito, os juros em alta, não é isso? Os juros vêm subindo, com corte de gasto, onde as pessoas entendem que elas vão ter que gastar mais pelo material escolar, elas vão ter que gastar mais porque a inflação sobe também, né, com a alta dos juros. Não é? E por que a gente tem, cá entre nós, né, escrevemos um artigo na Folha de São Paulo sobre isso, eu e outros colegas economistas, por que a meta de inflação tem que ser 3%, extremamente baixa? Por que ela não é mais alta? A gente nunca vai conseguir baixar a inflação abaixo do centro da meta se ela for tão baixa, porque não há condições. Tem que pôr a taxa de juros a 25% ao ano. Então, a gente vive hoje realmente um sistema que está voltado para a acumulação financeira. O governo do ministro Haddad e de todos que o cercam está absolutamente sujeito, não às pressões, mas à lógica financeira, o que é pior, porque o que a gente vê é um governo que multiplica os mecanismos financeiros, inclusive para baixa renda, em vez de garantir a institucionalidade da política social tal como ela existia na Constituição. Então, eu acho que vamos ter notícias, enfim, resultados muito preocupantes nas eleições de 2026, porque as classes médias e as classes trabalhadoras e populares cada vez mais têm dificuldade de enfrentar o seu cotidiano, a renda cresce muito abaixo das necessidades de cada um e hoje tudo é financiarizado. E isso também é aquilo que torna o indivíduo, diante de si mesmo, diante da noção que ele tem de fracasso, alguém que reclama e que quer mudanças radicais. E hoje a mudança radical está do lado da extrema-direita. A esquerda abriu mão de promover mudanças radicais, de associar a população e de trazê-la dizendo nós somos capazes de ter uma mudança radical, benéfica, que vai beneficiar a todos e que vai, de novo, promover a coesão social, o crescimento conjunto. Não. O que nós fazemos hoje é individualizar os riscos, individualizar as soluções e também individualizar a frustração. E é por isso que, sem uma mudança radical de rumo desse governo, eu vejo com muita preocupação os resultados da eleição de 2026. Obrigada. Marco, muito rapidamente, por favor, eu queria só agradecer ao professor Cícero e mais ainda agradecer à professora Helena, porque deu um estalo na cabeça careca aqui, agora na última fala da professora, e me lembrei de uma palavra muito usada no capítulo do livro, que é desilusão. E talvez seja a palavra marcante para um novo salto ascensional da extrema-direita brasileira e para o resultado da eleição de 26. Muito obrigado a ambos. Bom, o Trilhas da Democracia fica por aqui, nós ultrapassamos bastante o nosso tempo, mas ficou claro aqui a importância da teoria crítica como um caminho de desvelamento da realidade, inclusive da realidade de quem se encontra no nosso campo político.
Gostaria de agradecer muito à professora Lena, ao professor Cícero, ao meu companheiro de bancada permanente, Normando Rodrigues. O programa fica por aqui e retorna na próxima semana para o último programa da série sobre o livro Segundo Círculo, recebendo, e também o último programa do ano de 2024, com o professor de Ciência Política da USP, o colega amigo Bernardo Recupero, e a professora de Economia da Universidade de São Paulo, Leda Paulani, num diálogo sobre modernização conservadora e dependência 4.0. Até lá, um grande abraço a todos e a todas.